de agregar essas informações em um único local, em um único servidor. Então, o que vem para o e-social? Todas as informações relativas ao trabalho, de relações de trabalho e todas as informações das pessoas físicas que foram contratadas junto com a empresa, que foram contratadas para prestar algum tipo de serviço para a empresa, que é o caso, por exemplo, dos autônomos, dos estagiários, e que precisam que tem a incidência lá da Previdência Social, da Previdência do INSS. Esse era o desenho original do e-social. Então eu tinha lá a empresa como centralizadora das informações, que iria transmitir os seus eventos para o e-social, para um ambiente nacional, e este ambiente nacional ia fazer a distribuição entre os 5 entes tributantes envolvidos: Receita Federal, Ministério do Trabalho, Fundo de Garantia, Previdência Social e Caixa Econômica Federal. A partir desse ambiente nacional, também seriam geradas as guias de pagamento da Previdência Social. O que não é mais o caso. Agora, o desenho, o layout atual do e-social é esse daqui. Eu terei a empresa ainda como centralizadora das informações, transmitindo para ambientes nacionais as informações de relação de pagamentos de pessoas jurídicas para pessoas jurídicas, que são pagamentos diversos, através de documentos fiscais, de faturas, de recibos. Esses pagamentos, essas informações nas quais incidiram os tributos federais, irão para um ambiente nacional da EFD-REINF, né? Então, a EFD-REINF irá recepcionar toda a relação de não emprego, toda a relação que não tiver vínculo empregatício. Essa relação ambiente nacional EFD-REINF. A empresa ainda vai transmitir toda a relação de emprego, tudo aquilo que tiver vínculo empregatício e for pessoa física, para um ambiente nacional do e-social. E sobre o fundo de garantia, as informações serão transmitidas para a GR-FGTS, que é um ambiente novo, um ambiente criado especificamente para recepcionar as informações do fundo de garantia, do pagamento do fundo de garantia. Uma vez recebidas essas informações dentro dos ambientes nacionais, esses ambientes irão se comunicar com os seus entes tributantes, os 5 grandes entes tributantes, com exceção da EFD-REINF e da GR-FGTS, porque a REINF é de exclusividade da Receita Federal e a GR-FGTS de exclusividade da Caixa Econômica Federal. Irão se comunicar com os outros entes as informações do e-social: Receita, Ministério, Previdência, Caixa e Fundo de Garantia. E essa comunicação também será feita com outro programa da Receita Federal chamado DCTF Web. A DCTF Web irá consolidar as informações recebidas nesse ambiente nacional, nesses 2 ambientes nacionais, da REINF e do e-social, e irá gerar as guias de pagamento da contribuição previdenciária, neste primeiro momento. Num próximo momento, ela também será responsável por substituir as outras guias de pagamento dos tributos federais. Então, ela vai passar a gerar também as guias do Imposto de Renda retido na fonte e do PIS, COFINS e da CSLL, além das outras contribuições incidentes nas operações que não têm vínculo empregatício. Então, a DCTF Web vai fazer o papel de substituto de tudo que a gente conhece hoje para pagamentos dos tributos federais. Mas, neste primeiro momento, o fisco só pode assumir a substituição da GPS, que é a guia de pagamento da Previdência Social. E aí sim, essa guia será substituída com a entrada em produção desse novo conceito, desse novo programa chamado DCTF Web. Mais para frente eu vou mostrar para vocês direitinho como ele foi desenhado.
Como serão as entregas dos arquivos, né? Eu não tenho mais um PVA, um PGD, eu não tenho um programa validador de arquivos, a própria estrutura desenvolvida no formato XML é que vai fazer essa validação. Então eu tenho esquemas que vão lá consultar se o XML foi preenchido corretamente na sua estrutura, se todas as informações estão nos seus devidos lugares, e depois eu faço somente a transmissão dessas informações. Não existirá mais um arquivo único no formato TXT. Eu não tenho mais aquele formato que é o da DIF, que é o do CAGED, que é o da RAIS, que foi desenhado em TXT. Este novo formato é o XML, no qual eu tenho registros, eu tenho vários arquivinhos, que a gente chama de eventos, e cada evento tem o seu começo, o seu meio e o seu fim. É mais fácil de trabalhar com o XML, porque eu consigo transmitir esses eventos, cada um de uma única vez. Eu não tenho uma data definitiva para todos. Eu tenho eventos que eu transmito esporadicamente, sempre que eu tiver uma alteração. Tenho eventos que eu transmito periodicamente, sempre que for solicitada uma data na legislação. E tenho eventos que eu só vou transmitir se forem modificados. Então, o evento S1000, por exemplo, eu só vou transmitir uma vez. Se não tiver modificação, não vou transmitir mais. Se tiver modificação, eu transmito com o novo elemento, a modificação que aconteceu, e não transmito mais. Essa relação do XML com a transmissão e com a validação das informações barateou o projeto e deixou muito mais simples para o fisco fazer as suas validações, as suas auditorias e combater assim a sonegação fiscal, a sonegação tributária. A partir de agora, também ficou mais fácil para a empresa controlar essas informações, visto que ela vai ter pedaços de TXT, pedaços de arquivo em XML, né, não mais em TXT, e cada pedaço vai ser sobre um único assunto. Então, vou ter um pedacinho de um evento que é a admissão, vou ter outro pedacinho que é a tabela de rubricas, vou ter outro pedacinho que são as remunerações, cada um com seu começo, meio e fim. A empresa precisará fazer a qualificação cadastral. Então, para quem já entrou em produção, essa qualificação deveria ter acontecido até dezembro, até 31 de dezembro. Se não aconteceu, precisa acontecer, e se não acontecer, a empresa não consegue transmitir o e-social, consequentemente, não conseguirá também transmitir a FD-REINF, tá? Então, a qualificação cadastral é importantíssima. A transmissão dos eventos é feita sob certificação. Então, a empresa precisa ter um certificado válido com as regras do ICP Brasil, né, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. Se não for um certificado válido, a empresa não consegue nem assinar e nem transmitir as informações para os ambientes nacionais, ou do e-social ou da FD-REINF. Aqui o desenho da qualificação, então a empresa que ainda não qualificou e que vai entrar em produção, que será a próxima a entrar em produção, que são as empresas de faturamento até 78 milhões, precisa se qualificar o quanto antes, precisa enviar os dados dos seus empregados para essa base que pertence à Receita Federal, e a Receita Federal, junto com a Caixa Econômica Federal, vai validar essas informações. Nome, data de nascimento, CPF e o NIS, que pode ser o NIT, o PIS ou o PASEP do funcionário, do empregado. Uma vez enviadas essas informações, se for o cadastro estiver ok, ela vai receber um retorno de ok no LOG. Se algum cadastro não estiver ok, ela vai receber o retorno dizendo que o funcionário precisa comparecer ou na Caixa Econômica Federal ou junto à Receita Federal para a correção deste problema. O certificado do ICP Brasil precisa estar no modelo A1 ou A3, são os homologados pela Receita Federal, tanto para assinatura quanto para a transmissão das informações. Também precisam de certificado para fazer a qualificação cadastral, então é importante que esse certificado seja adquirido quanto antes. Ele tem um prazo para a liberação, tá? Para a elaboração
ou da autorização de utilização do certificado. Não há limites de consultas, por isso que como eu tenho um limite de trabalhadores que podem ser enviados, que é até 10, eu não tenho limites de consulta, justamente para garantir que o empregador faça a qualificação cadastral de todos os seus empregados. O layout do e-social ficou dividido da seguinte forma. Como eu disse para vocês, tenho lá arquivinhos em XML com começo, meio e fim. Cada arquivo eu vou ter uma única informação. Então, eu tenho 11 arquivos de tabela, tenho 22 arquivos de eventos não periódicos e 12 arquivos de eventos periódicos. Como eles estão distribuídos? Tenho aqui as tabelas, informação dos dados do empregador, que é o próprio contribuinte da obrigação, e aí eu tenho várias tabelas. Rubricas, lotações tributárias, carreiras públicas, ambiente de trabalho, processo administrativo e judicial. Essas tabelas devem ser enviadas no começo da entrada em produção. Então, a empresa entrou em produção, vai enviar o que primeiramente? Vai enviar os eventos de cadastro e os eventos de tabela. Ok? Na sequência, o que ela vai enviar? Os eventos não periódicos. E aqui eu tenho uma lista de eventos não periódicos. Admissão do trabalhador, alteração de contrato, condições ambientais de trabalho, os afastamentos, o aviso prévio, a convocação para o trabalho intermitente. Tudo isso eu tenho relacionado em eventos não periódicos. Por que não periódicos? Porque eles vão ser encaminhados ao fisco de acordo com a sua ocorrência, de acordo com a sua alteração. Se eu já enviei e fiz uma alteração, preciso reabrir e reenviar. Se eu não enviei porque eu não tinha movimento, de repente criou-se um movimento, eu não preciso reabrir, mas preciso enviar. Será uma carga inicial, será um evento de carga inicial. E aí faço o fechamento normalmente do meu e-social. Na sequência, o que eu preciso enviar? Os eventos periódicos, que são os eventos que incidem sobre que os tributos incidem sobre algum tipo de pagamento, algum tipo de crédito ou de remuneração. Como estamos no e-social, estamos falando de eventos de remuneração. Tudo que está no e-social, a Receita entende que é de remuneração, que é de algum tipo de pessoa física numa relação de pagamento ou crédito por algum trabalho executado. Pessoas físicas que não têm vínculo de empregatício, quais são? Eu tenho lá os autônomos, eu tenho alguns exemplos de MEI que a Receita entende que quando executam serviços para uma determinada tomadora, elas são pessoas físicas para fins previdenciários e por isso elas estão aqui no e-social. A responsabilidade pelo recolhimento da Previdência Social são das tomadoras. Então, os MEIs, os autônomos estão aqui no e-social por causa dessa regra da legislação. Quais são os aspectos técnicos dessa obrigação? Eu tenho hoje 2 ambientes para trabalhar. Tenho um ambiente de produção restrita, que é um ambiente similar ao ambiente de produção. Então, o que acontece no ambiente de produção restrita, tecnicamente deve ser reproduzido no ambiente de produção. Só que o ambiente de produção restrita, ele foi idealizado apenas para testes. Então, o que eu posso testar aqui, o que eu posso enviar aqui neste ambiente são informações fictas, informações que não são reais e que o fisco não irá utilizar para validação, para autenticação, muito menos para autuação das empresas. Então, aqui no ambiente de produção restrita, eu tenho uma menor capacidade de processamento. Essa menor capacidade de processamento significa que eu não posso testar a performance
desses movimentos, mas eu consigo realizar os testes pontuais de envio e recepção do XML, de retorno das mensagerias. Então eu consigo fazer os testes de envio dos eventos e consistência desses eventos. Testes de performance eu não consigo fazer. De tempos em tempos, a Receita faz a limpeza desse ambiente, então eu não tenho um período grande de guarda, eu tenho um período limitado de guarda dessas informações. E esse ambiente fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. A forma e a facilidade que eu tenho, Receita Federal, de fazer a manutenção é muito maior. Então, esse ambiente tem uma flexibilidade muito grande. Diferente do ambiente de produção. O ambiente de produção eu devo encaminhar somente dados reais, ele também é feito para que o fisco valide e faça as suas autenticações nos sistemas que ele tem em paralelo, e ele vai sim realizar as autuações a partir das informações que forem mandadas aqui e que não estão de acordo com as normas válidas, as normas que ainda estão em vigência. É preciso prestar muita atenção nas informações e nos ambientes que estamos encaminhando as mesmas. Por quê? No ambiente de produção, a empresa está sujeita, sim, à autuação. Aqui é mais um desenho do passo a passo das validações essas que eu tenho um protocolo e dos recibos que serão encaminhados para a empresa. Então eu vou deixar gravado para vocês, principalmente para a área de TI, essas informações são muito válidas, porque de acordo com o tipo de inconsistência que a empresa sofrer durante a transmissão, ou que acontecer por uma queda de energia, ou por algum problema com o produto, ou por outro problema qualquer, de acordo com esse passo a passo, a empresa consegue aí distinguir entre um movimento e outro onde é que ela consegue atuar, né, e de que forma ela pode atuar. Então, segue aqui para vocês o passo a passo de como os pacotes são enviados para a Receita, de como é feita essa recepção lá, como são retornados os dados de protocolo, os recibos, enfim, todo aquele processo que a gente precisa para saber de qual recibo é essa informação de tal lote. É muito importante que vocês guardem essas informações. Vamos começar a falar um pouquinho de DCTF Web. Ninguém viu ainda a DCTF Web funcionando lá no Fisco. DCTF Web é o programa que vai substituir a forma que nós temos hoje de pagamento dos tributos federais. A Receita vai começar aos poucos. Esse programa foi desenvolvido pela Receita Federal e, neste momento, o que ela vai fazer? Ela vai recepcionar as informações do e-social, de um lado, e de outro lado recepcionar as informações da FD-REINF já consolidadas, porque quem vai fazer a consolidação é o S5001 e 5011 e do lado da REINF o R5001 e 5011. Por que eu estou falando das duas obrigações juntas, FD-REINF e E-Social? Elas, apesar de terem layouts distintos, elas estão totalmente interligadas. Por quê? Numa parte eu tenho lá a incidência da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento, sobre os meus pagamentos a pessoas físicas e social. De outro lado, eu tenho a incidência da contribuição previdenciária sobre os serviços prestados ou os serviços tomados. Então, eu tenho a outra parte da minha contribuição previdenciária. Juntas, as duas irão para a DCTF Web, que vai demonstrar para o cliente dessas obrigações todas as informações que eles repassaram, consolidadas em valores a pagar no seu total, na sua amplitude, os valores compensados, os valores suspensos, os valores que foram restituídos ou ressarcidos, os valores de terceiros e um total ali a pagar. Esse total a pagar, o
contribuinte vai conseguir, dentro da própria DCTF Web, gerar a guia de pagamento da obrigação principal, que é a contribuição previdenciária. Então, a ideia aqui da Receita Federal é fazer com que a DCTF Web interligue todos os tributos federais e gere as suas guias de pagamento. Só que nesse primeiro momento será gerada apenas a guia de pagamento da contribuição previdenciária. Então, essa é a sequência lógica da transmissão. O e-social pega as informações da folha de pagamento e dos pagamentos da pessoa física, distribui isso em eventos periódicos, não periódicos e tabelas, e faz a consolidação dessas informações lá no início do mês, porque o e-social deverá ser transmitido até o dia 7 do mês seguinte, né, de forma mensal. Já a FD-REINF, lá no dia 15 do mês seguinte, vai pegar as informações dos pagamentos realizados para pessoas jurídicas, então de pessoa jurídica para pessoa jurídica, e todas as informações das retenções dos tributos federais. Vai distribuir isso em eventos periódicos, não periódicos e tabelas de processos judiciais, e vai fazer a sua consolidação. As duas consolidações virão para a DCTF Web, que vai gerar a guia de pagamento previdenciário. Esse desenho precisa ficar muito claro para vocês, porque dentro da DCTF Web eu vou ter a seguinte tabela, a seguinte tela, né? É essa tela que o contribuinte vai visualizar. Essa é a última projeção que a gente tem do desenho desse layout, mas vocês vão conseguir visualizar isso a partir desse mês. A Receita vai disponibilizar a consulta à DCTF Web. Então, vocês vão conseguir visualizar essa tela já atualizada. Mas, a princípio, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter todas as informações declaradas pelo contribuinte via e-social e FD-REINF. A Receita vai fazer uma integração dos sistemas que ele tem em paralelo, que é a Perdicomp e os sistemas de parcelamento da obrigação principal, da contribuição previdenciária. Essa integração vai trazer na DCTF Web as informações desse tributo compensado, restituído ou ressarcido, e ainda vai trazer tudo aquilo que está parcelado. Por outro lado, eu também tenho na DCTF Web o demonstrativo de tudo aquilo que eu tive de processo judicial ou processo administrativo que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. E aí vou ter aqui uma relação dos valores que estão suspensos de pagamento. O contribuinte não pagou porque tem algum processo judicial ou administrativo envolvido. A própria DCTF vai trazer esses valores já totalizados e o contribuinte vai clicar aqui em emitir a DARF. Logo, ele deixa de emitir a GPS no momento em que a DCTF Web entrar em produção e passa a emitir a DARF. Na DARF, ele vai ter o valor do pagamento e não vai poder contestar. A única contestação, a única possibilidade que ele tem de editar o valor da DARF é se ele tiver algum processo judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito. Aí ele vai poder editar, informar o valor líquido da obrigação, né, da obrigação principal e realizar o pagamento com a DARF emitida pela DCTF Web. A partir de agora, o contribuinte passa a fazer a sua confissão de dívida, né? Através das informações que ele declarou nestas obrigações acessórias, ele está confessando o quanto ele deve para o fisco. Fez o pagamento do valor errado, ou não fez o pagamento, ou omitiu informações, está automaticamente autuado. Por quê? Porque aqui a Receita já sabe quanto você deve. A Receita já tem a relação de qual é o valor total da sua contribuição a pagar. Então, tomem muito cuidado ao prestar informações, tanto no e-social, quanto na EFD-REINF.
Esse é o recibo de entrega que vocês vão receber após a emissão do DARF, já com os valores totalizados. Então, notem, aqui a Receita já sabe de tudo, não tem mais como deixar de quitar essa obrigação. Um resuminho, então, da DCTF-Web. Vai substituir a GFIP como instrumento de confissão de dívida. A DCTF-Web entrando em produção, a GFIP deixa de existir. Vai ser automático? Não. Eles vão esperar a ferramenta se estabilizar e quando ela estiver estável, eles vão deixar de transmitir a GFIP. Vai ter uma vinculação direta com a escrituração, então no momento em que o contribuinte enviar a sua escrituração, a DCTF-Web vai ter as informações. Integração com os sistemas da Receita Federal, que são os outros sistemas onde é possível fazer a restituição, o ressarcimento, a compensação e o parcelamento da obrigação principal. Só poderá ser gerada após o e-social ou a FD-Reinf. Então, o contribuinte vai mandar no começo do mês, no dia 7, até o dia 7 o e-social, até o dia 15 a FD-Reinf. Na sequência, ele vai mandar a DCTF-Web. Vai apresentar os dados apurados por código de receita e esses dados não poderão ser editáveis. Quando eles serão editados? Quando houver um processo judicial envolvido. Vai apropriar os débitos e os créditos e vai apropriar os créditos conforme foram informados. Se o contribuinte tiver algum erro, ele vai ter que retificar. Se retificar e já tiver passado o prazo, provavelmente vai incorrer em autuação por parte do fisco, porque perdeu o prazo de pagamento da contribuição principal. E aqui o que eu já tinha falado, das integrações e da geração do DARF. Que será numerado com código de barras, emitido apenas na aplicação. O contribuinte não tem a possibilidade de emitir o DARF em outro local. Principais mudanças com o e-social. Na Receita Federal, a geração da FD-Reinf com os dados da GFIP e da DIRF migrando para um módulo SPED, para um ambiente do projeto SPED. Uma DCTF-Web, que é o programa que substituirá, em tese, a GFIP e a GPS, que é a guia de pagamento da Previdência Social, e aí as apurações de forma automática, as apurações e as integrações. Como era antes do e-social, eu tinha uma GFIP e uma DIRF. E agora, tudo que eu tiver de relação de trabalho no e-social, tudo que eu tiver de retenções e outras informações na FD-Reinf, que vai passar para a DCTF-Web, será integrada com os sistemas da Receita Federal e irá gerar a DARF com o valor líquido a pagar. O que mais muda? No Fundo de Garantia, foi criado um ambiente próprio pela Caixa Econômica Federal, que é a GRFGTS, onde será recepcionado as informações para o pagamento, para a quitação do Fundo de Garantia do Trabalhador. Não vai ser possível gerar esse pagamento, por enquanto, na DCTF-Web. Por quê? Porque a Caixa já tinha um contrato, um sistema, a Receita Federal um outro contrato, um outro sistema. Contrato da Receita com o ambiente SERPRO, com a empresa SERPRO, contrato da Caixa Econômica Federal com a DataPrev. Cada uma desenvolveu o seu sistema e não foi possível unificar as duas operações. Então, hoje o contribuinte vai emitir guia de pagamento da Previdência Social direto pelo ambiente da Receita Federal, que será a DCTF-Web, guia do Fundo de Pagamento, Fundo de Garantia do Trabalhador, direto no ambiente da Caixa Econômica Federal, que é a GRFGTS. Com relação às penalidades, às autuações, na legislação do e-social ou na legislação da FD-Reinf, não estão relacionadas quais serão as penalidades. Onde eu tenho essas informações? Eu tenho essas informações diretamente nas legislações do trabalho, nas legislações vinculadas à CLT. E tenho essas
informações nas legislações dos próprios tributos. Então, aplicação de multa pela não entrega da GFIP, está relacionado no manual da GFIP, pode chegar até R$ 63 mil. Informação sobre omissão ou entrega incorreta nas admissões. A multa está lá no CAGED, pode chegar a R$ 800 por trabalhador. Então, de acordo com o tipo de infração que o contribuinte infringir, ele vai ter uma penalidade, mais a penalidade por passar para um projeto SPED, uma informação incorreta, uma informação omissa ou a não informação, que é quando ele não envia o arquivo ou envia os arquivos em branco. O projeto SPED, a lei que instituiu o SPED, prevê sanção para cada uma dessas opções. E os tributos federais também prevêem sanções para cada uma dessas opções. Então, existe uma penalidade para não entrega do e-social ou para não entrega da EFD-REINF? Diretamente não. Existem sanções para não entrega das informações que estas obrigações trazem para dentro do ambiente SPED, onde estão declaradas, demonstradas essas multas, essas penalidades, cada uma na sua legislação. Qual é o cronograma do e-social? Surgiram muitas dúvidas com relação ao cronograma nessas últimas semanas, final da semana, final do mês de fevereiro, que era a última semana da entrega das tabelas e a carga inicial do e-social, começo dos eventos não periódicos. Então, as empresas ficaram com muitas dúvidas se entregavam tudo no primeiro dia ou se podiam entregar as informações até o último dia ou se podiam entregar as informações depois, no próximo período do faseamento. Então, a gente vai tentar esclarecer. Qual que é a divisão primeiro desse cronograma? As empresas vão ser separadas pelo seu faturamento. Então, as empresas com até 78 milhões de faturamento entregam a partir do meio do ano. As empresas que faturarem as empresas que faturaram acima de 78 milhões, começou a produção em janeiro. As empresas que faturarem até 78 milhões começam a produção a partir de julho. As empresas que faturaram, as empresas que forem mistas, que forem empresas ou órgãos públicos de administração mista, têm faturamento e entregam de acordo com a divisão desse faturamento. Notem, é o faturamento de 2016, é aquele faturamento que vocês declararam na ECF de 2016, que vocês declararam em 2017. Então, aquele faturamento será o divisor para a entrada ou não em produção. Não tenho esse faturamento, não entreguei a ECF, o campo estava em branco, fiz a retificação. A Receita Federal não está olhando para esta retificação. Vocês precisam entrar em contato com a Receita para que eles verifiquem se vocês entrarão ou não em produção agora, esse ano no mês de janeiro ou a partir do mês de julho. Porque eles não conseguiram processar ainda essas retificações, eles não estão olhando para essas retificações. Diz a Receita que está com um quadro muito reduzido e que algumas informações ou alguns acontecimentos não ocorreram por conta dessa redução. Então, identifiquem vocês se esse faturamento foi entregue via ECF e se não foi entregue, tomem as medidas cabíveis o quanto antes, porque vocês podem estar obrigados desde o mês de janeiro sem saber. Ok? Então, essa é a divisão. Os órgãos públicos de administração pública, seja direta ou indireta, entregam apenas na última fase. Qual é a sequência de envios das empresas? Primeiro, será enviado isso para todas as empresas, seja com faturamento superior ou inferior a 78 milhões. Primeiro será enviado as tabelas, a carga inicial do e-social. Na sequência, será enviado os eventos não periódicos. Posteriormente, os eventos periódicos e a FD-REINF.
Na sequência, os novos arquivos, DCTF Web, os novos programas, né? DCTF Web para o pagamento da contribuição previdenciária, novo fundo de garantia, que é a GR-FGTS, para o pagamento do fundo de garantia. Por último, os eventos de SST, Segurança do Trabalhador, Medicina e Segurança do Trabalhador. Como ficou a estrutura de entrega destes arquivos por todas as empresas? Para as empresas com faturamento acima de 78 milhões, serão enviadas as tabelas a partir do mês de janeiro de 2018, então já deveria ter sido enviado. Depois, março de 2018, os eventos não periódicos, é agora. A empresa tem até 8 de maio para enviar os eventos periódicos, aliás, os eventos não periódicos. Os eventos periódicos e a FDReinf começam a ser enviados por essas empresas a partir de maio de 2018. A DCTF Web, o novo fundo de garantia, julho de 2018. Então, em julho, provavelmente a GPS deixa de existir, provavelmente porque a Receita pode voltar atrás, mas até este momento, em julho, deixa de existir a DCTF, a GPS, para as empresas que faturam acima de 78 milhões. Vão passar a gerar a guia da Previdência Social através da DCTF Web. E o novo fundo de garantia também. Os eventos de SST serão encaminhados a partir de janeiro de 2019. Para as empresas que faturaram em 2016 até 78 milhões, serão enviadas tabelas a partir de julho de 2018, os não periódicos em setembro de 2018, os periódicos e a FDReinf, novembro de 2018, e os eventos de SST, DCTF Web, novo fundo de garantia, janeiro de 2019. Órgãos públicos de administração pública direta ou indireta. Tabelas, janeiro de 2019. Não periódicos, março de 2019. Periódicos, maio de 2019. Reinf, também, maio de 2019. Eventos de SST, ADCTF Web e novo fundo de garantia a partir de julho de 2019. E-Social na TOTUS. Aqui são os nossos canais de comunicação com vocês. Então, através do TOTUS Digital, lá eu tenho uma página do E-Social com todas as informações relacionadas a esta obrigação. Todas as informações que a gente discute no governo, todos os comunicados passados, todos os eventos que a gente realiza, todas as informações novas a respeito desta obrigação estão nessa página, né? Além das ofertas do produto. Então, nessa página eu tenho várias informações do E-Social. Central de Relacionamento TOTUS, que é o canal do suporte. Aqui vocês terão atendimento online. Todos os documentos também podem ser encontrados aqui. A relação das datas dos eventos que a consultoria realiza. Webinar, evento responde, eventos presenciais. Todos podem ser... vocês podem se inscrever por aqui. É só digitar lá o evento. Se for um evento responde, se vocês digitarem a palavra responde, aparece no link, é só vocês se inscreverem. Todos os meses, durante esses primeiros 6 meses, a TOTUS fará eventos responde para o E-Social. É importante que vocês participem e direcionem as pessoas envolvidas no E-Social nas suas empresas para participar. Assim todos podem esclarecer as dúvidas que tiverem. TDN, que é o nosso repositório de conhecimento, de informações da TOTUS, de documentações tanto da consultoria quanto do produto. Está disposto nesta página, né? Então, da parte da consultoria, na Space da consultoria, eu tenho lá todas as informações que nos chegam através de questionamentos. Nós publicamos o questionamento e publicamos também a resposta desse questionamento. Então, todos os documentos, todas as orientações que a consultoria possui
podem ser encontradas aqui na página do E-Social, ou, se vocês preferirem, podem pesquisar pelo Google. As respostas são públicas e podem também ser encontradas por lá. Os documentos das linhas de produtos ficam abaixo das spaces de cada linha. Então, cada linha de produtos também tem os boletins e todas as documentações necessárias para a implantação do E-Social. Aqui no YouTube, que é um outro canal que a TOTUS também utiliza para comunicação, a gente vai ter aí os vídeos. Então tem os webinars que foram realizados, as palestras na CONAR, a feira do RH, que a TOTUS participou e fez a palestra, os eventos Responde. Como eu disse, a gente teve um probleminha lá no portal, mas esses vídeos já estavam disponíveis. Todos os que a gente fez durante o ano passado ou durante o ano retrasado também estão disponíveis. Os desse ano começarão a ficar disponíveis, já começaram, na verdade, e estão lá também no canal YouTube da TOTUS, tá? TOTUS, playlist TOTUS Services, e aí tem os eventos Responde. Vocês podem acessar quantas vezes quiserem. O que eu tinha para passar de conceito para vocês é mais ou menos isso. Foi um apanhado bem rápido, a gente não entra a fundo no conceito do E-Social aqui no evento Responde. É só para localizá-los, quem nunca participou, e para que fique no mesmo pé aí de informações de quem já havia participado. Vou deixar vocês agora com o produto. A Dani vai trazer informações sobre como a linha DataSul se preparou para atender a essa obrigação. Continuem encaminhando as suas perguntas pelo chat, eu vou acompanhar a partir de agora e vou responder todas as perguntas referente ao conceito, referente à obrigação, referente ao produto. Tanto o RP quanto o TAF estão respondendo já também lá no chat a todas as dúvidas que vocês tiverem. Então, continuem encaminhando. Aguardem só um segundo para que a Dani possa entrar aqui e compartilhar o seu material. Boa tarde, meu nome é Daniela Estofo e eu vou apresentar a parte de produto DataSul. Os objetivos é demonstrar os programas que geram as mensagens para o E-Social da fase dos eventos não periódicos, da segunda fase. A agenda, a gente vai falar sobre os pré-requisitos e sobre os programas que geram as mensagens. Pré-requisitos. Atualização do pacote. É muito importante que vocês atualizem um pacote na última versão e as alterações apresentadas aqui no webinar já estão disponíveis nos seguintes pacotes: na 12.1.17 no Fix 33, na 12.1.18 no 30 e na 12.1.19 no 13. E os pacotes com as correções, elas terão liberações semanais via console. E também é muito importante atualizar o cadastro da mensagem, pois a gente faz alteração e utiliza essas mensagens muito importante que elas sejam atualizadas para terem elas corretamente. Aí, a atualização do arquivo de mensagem é feita através do programa FNC, _portar, _MSG, _lit. E os prazos para envio das mensagens, eles estão disponíveis lá no MOS, no Manual de Orientação do E-Social. É muito importante ficar atento a todos os prazos, porque cada arquivo tem um prazo diferente. Vou apresentar os programas que para o E-Social. No programa FP 9815, na manutenção de admissão preliminar, era uma mensagem de S2190 da admissão preliminar para os funcionários com vínculo. E foi feito um ajuste para que ele, mesmo com a carga não esteja concluída, ele gerar a mensagem do S2190. Aqui pode-se ver que ele mesmo com a carga do trabalhador iniciada, ele gerou a mensagem.
foi ajustada uma validação que vai verificar se a data de nascimento ou o CPF está diferente do que foi informado. E como que é feito? Lá no FP 9815 tem o botão admitir, que você pode fazer a admissão. Aí ele vai abrir a tela do FP 1500. Aí quando você informar a pessoa física, ele vai verificar lá no FP 1440, na pessoa física lá, se a data de nascimento, o CPF estão iguais aos que foram informados lá na admissão preliminar. Se não tiver igual, que é o exemplo que eu coloquei aqui, no 1440, minha data de admissão está 14 de 8 de 1993, no seminário eu coloquei a data de nascimento 12 de 8 de 1993. Quando eu colocar a pessoa física, ele vai me mostrar uma mensagem perguntando se eu quero continuar, se eu desejo prosseguir o processo. Se eu colocar responder sim, a admissão ela não vai ficar vinculada à admissão preliminar. Se eu responder não, eu vou precisar ir verificar e ajustar qual que é a data correta ou se o CPF foi informado corretamente. Se eu enviar essa mensagem para o governo e eu for no FP 9815 e eliminar esse registro, ele vai gerar uma mensagem de S3000 para cancelar essa minha mensagem do S2100. E se a minha mensagem ela não tiver enviada ainda, e se eu for lá e eliminar esse registro, ele vai apenas cancelar a mensagem. No programa FP 1500, de funcionários, quando eu incluir um funcionário, vai gerar uma mensagem de S2200 ou 2300, dependendo da categoria que eu colocar. E se o meu status da carga do estabelecimento do trabalhador estiver concluído, ele vai gerar uma carga automática. Caso não esteja, deve-se rodar o programa FP 9840. Como que eu sei que a status da carga está concluído? Aqui no 9850, na pastinha status carga, eu verifico aqui, como eu estou vendo o arquivo S2200, eu verifico aqui no trabalhador, o estabelecimento que é o meu funcionário, se a carga está concluída ou iniciada ou pendente. E quando... E, por exemplo, um exemplo agora. Eu enviei o meu funcionário, eu cadastrei meu funcionário no FP 1500 e eu enviei para o governo. O governo retornou ok. E, por acaso, eu vi que o tipo do funcionário estava errado. Então, mas eu não gerei cálculo, nada. Eu posso ir lá no botão eliminar e ele vai gerar uma mensagem de S3000 para esse S2200. Caso ele não esteja enviado, vai cancelar essa mensagem. Se for alterado alguma referente aos dados cadastrais do trabalhador com ou sem vínculo, o sistema vai gerar uma mensagem S2205. A partir da 12120, o sistema ele vai gerar esse arquivo somente quando o S2200 estiver transmitido e com status processado do governo. Se for alterado alguma informação referente aos dados contratuais do trabalhador para funcionários com vínculos, o sistema ele vai gerar um S2206, que segue a mesma linha, que a partir da 12120, o sistema ele só vai gerar o S2206 se a minha mensagem do S2200 já estiver transmitida e com status processado do governo. Se alterar alguma informação referente aos dados contratuais para funcionários sem vínculos, o sistema vai gerar uma mensagem de S2306.
a partir da 12.120, o sistema ele vai gerar esse arquivo quando a minha mensagem do S2300 já estiver transmitida e com status processado a governo. Agora, o programa 1600, manutenção histórico de situação. Ao incluir uma situação de afastamento com motivos previstos na tabela 18, irá gerar uma mensagem para o S2230. Se o status da carga do estabelecimento estiver concluído, ele vai gerar uma mensagem automática. Caso contrário, vai ser necessário ele rodar o programa FP 9840. Eu posso notar aqui que o meu funcionário era do estabelecimento 1. Aqui na parte do afastamento temporário início, a carga está pendente. Aqui você pode verificar se está concluída ou iniciada. Se o afastamento ele iniciar antes da obrigatoriedade dos eventos não periódicos, a segunda fase, e terminar depois, será gerado um arquivo S2200 ou 2300 com o bloco de afastamento dentro do XML. Aqui nessa imagem você pode ver que vai ter um bloquinho de afastamento com a data de início do afastamento. E também vai gerar uma mensagem do S2230 com o término do afastamento. Se abrir o XML, vai poder ver que aqui tem a data término de afastamento. Se o afastamento iniciar depois da obrigatoriedade dos não periódicos, que é a segunda fase, serão geradas duas mensagens de S2230, uma relativa ao início do afastamento e outra relativa ao término do afastamento. Aqui na imagem está circulada aqui, pode ver que criou uma de início de afastamento e outra com término de afastamento. Agora o programa FR 5040, manutenção, programação de rescisão, e FR 5030 gera programação de rescisão, e FR 5050 elimina a programação de rescisão. Essa alteração vai estar disponível a partir da 12.120. E ao incluir uma programação de rescisão, ele vai gerar uma mensagem de S2299 ou 2399, pendente de gerar XML. Por que ele gerou assim? Porque ainda eu não tinha meu cálculo. Se eu vim aqui em gerar XML, o cálculo da rescisão, ele vai dar um erro, avisando que eu preciso realizar o cálculo da rescisão. Quando eu realizar o cálculo da rescisão e tiver tudo ok, ele vai me permitir gerar a mensagem e daí ela vai ficar pendente para envio. Importante, a rescisão incluídas diretamente no FP 1600 não geram as mensagens de S2299 ou 2399. Se eu tivesse essa mensagem enviada para o governo e ela já estiver transmitida, e eu quiser cancelar, se eu for lá no FR 5050 e eliminar essa programação de rescisão, ele vai gerar uma mensagem de S3000 para esse S2299. Se a mensagem ela ainda não estiver enviada, ela vai apenas cancelar a minha mensagem. Programa FR 9824 gera mensagens de desligamento, pagamentos, desligamentos. Nessa segunda fase, a gente só vai usar a parte do desligamentos, essa flag aqui de desligamentos do S2299 ou S20
399 para gerar esses arquivos. E somente vamos gerar o FP 9823 se a data de desligamento for maior ou igual à obrigatoriedade dos periódicos, que é a terceira fase. Então, por enquanto, se a gente quiser gerar a mensagem do S2299 ou 2399, apenas vamos rodar o FR 9824. Programa FR 5040, manutenção e programação de rescisões. Quando eu fazer uma programação de rescisão e informar na tela do complemento o aviso prévio, ele vai gerar uma mensagem de S2250. E se o status da carga do estabelecimento ele estiver concluído, vai gerar uma mensagem automática. Caso contrário, ele vai precisar ir lá no FP 9840 e gerar essa mensagem. Aqui eu posso ver, na pastinha status carga, que a informação do aviso prévio no estabelecimento do meu funcionário ela está concluída. E caso eu elimine esse registro e a minha mensagem ela já esteja enviada e transmitida para o governo como processada a governo, ele vai abrir a telinha de complemento do aviso prévio. Ali vai poder informar a data do cancelamento, o motivo do cancelamento e uma observação. Daí, depois que informar, ele vai gerar uma mensagem, uma outra mensagem S2250, com o tipo da informação de cancelamento de aviso prévio. Você pode verificar as informações no FP 2240 desse cancelamento do aviso prévio. Aí depois pode fazer a retificação por aqui. Programas FR 5240, reintegração de funcionários, e FR 5250, funcionários reintegrados. No programa FR 5240, você pode reintegrar funcionários desligados pelo sistema. E essas reintegrações realizadas, daí você tem que formar o complemento, e as rescisões e as reintegrações realizadas nesse programa, elas podem ser visualizadas lá no FR 5250, que também permite incluir funcionários que foram desligados em outro sistema. E ao incluir uma reintegração e a data da reintegração foi maior ou igual à obrigatoriedade dos não periódicos da segunda fase e o desligamento tem acontecido antes da segunda fase, será gerada uma mensagem com uma mensagem S2200 com o bloco do desligamento e também vai ser gerada a mensagem de reintegração, o S2298. Se o status da carga ela estiver no estabelecimento do funcionário estiver concluída, vai gerar uma mensagem automática. Caso contrário, vai precisar ir lá no FP 9840 e gerar mensagens para reintegração. Aqui, transferências. Agora eu vou falar um pouco de transferências. No programa FP 1840, transferências de funcionário, e FP 1850, transferências coletivas de funcionário, quando a transferência ela for entre empresas com base CNPJs diferentes, na empresa origem, ele vai verificar se lá possui um S2200 gerado. Aí, se possuir, ele vai gerar uma mensagem de S2299 de desligamento. Ou ele vai verificar se o funcionário possuir um S2200 de admissão já gerada, mas ainda não transmitida, ele vai verificar a data de transferência. Se ela for superior à data de início da obrigatoriedade dos eventos não periódicos, que é a segunda fase, ele vai gerar
o S2299. E na minha empresa destino, ele vai gerar um S2200, caso o status da cargas no estabelecimento da empresa destino estiver concluído. E transferência entre estabelecimentos ou empresas com os mesmos bases de CNPJ. Na minha empresa destino, então, se eu tiver um S2200 de emissão daquele funcionário na empresa origem transmitido e a data de transferência é igual ou superior à data de início da obrigatoriedade dos não periódicos, que é a segunda fase, ele vai gerar a mensagem de alteração contratual, o S2206. E para funcionário sem vínculo, com a categoria igual a trabalhador avulso, diretor não empregado, cooperado, servidor público indicado, a conselho ou membro do conselho tutelar, somente vai gerar a mensagem de S2306 quando no processo de transferência for alterada a informação relativa à remuneração ou cargo nos programas FP 1500 funcionário, FP 9840 da validação e cargas e social e no programa FP 9835 validações de informações e social. Esses programas eles foram alterados para efetuarem validações com o campo tipo de admissão, que está lá no complemento da social, contra a situação de entrada por transferência lá do FP 1600 e contra o campo admissão funcionária, que é o campo novo que entrou no último pacote. Lá no programa FP 1500, pasta cadastral. Programa 1600, manutenção de histórico, situação. Agora para transferências manuais com origem informada. Ele só vai permitir que eu incluir uma situação de entrada por transferência se o funcionário estiver com o campo admissão funcionário lá no FP 1500 pasta cadastral como transferência de CNPJ com a mesma raiz ou transferência de CNPJ com outra raiz. Mensagem S2206, quando o campo admissão de funcionário for transferência J com mesma raiz. Se eu eliminar essa situação de entrada por transferência e a minha mensagem ela estiver transmitida, ela vai gerar o S3000. Caso contrário, irá cancelar a minha mensagem. E ele vai gerar a mensagem de S2200 para retificar a admissão do funcionário quando o campo admissão funcionário for transferência CNPJ com outra raiz. Agora, inclusão e exclusão de situações por saída de transferência entre empresas. Para gerar ou eliminar as mensagens de S2299, ele vai seguir algumas regras. O funcionário ele tem que ser com vínculo. A situação de saída por transferência entre empresas, identificada pelo valor 2 no campo do código de FGTS do FP 0060, manutenção de situação, e a data de situação no mês e ano da empresa, conforme o FP 0500, manutenção, parâmetros, empresas RH. E a data de situação igual ou posterior à data de início das obrigatoriedades dos eventos não periódicos, da segunda fase, que você pode verificar lá no FP 0500, complemento social, pasta carga. A apresentação era isso, agora a gente vai ficar no chat, vocês vão poder fazer suas perguntas e a gente vai continuar respondendo pelo chat. Bom, pessoal, nós temos ainda um tempinho de evento, temos aí por volta de meia hora, nós temos muitos questionamentos sendo enviados pelo chat, muito bacana, continuem enviando. Dani, vou sugerir então que você elenque aí alguns questionamentos que
vocês observem que está sendo mais relevante ou está sendo mais constante, aí você lê a questão e já dá a resposta, pelo menos até o nosso tempo finalizar. Assim fica gravado para todo mundo e aí todos têm acesso. Que tal? Pode ser. Oi? Bacana. Vou tirar aqui o meu áudio então. Aí você lê algumas questões, pelo menos até o final do nosso prazo aí, que é assim. Eu vou dar uma olhada nas questões, daí eu já vejo aqui se tem alguma que se foi feita a pergunta várias vezes.